Aqui, meus irmãos, os textos citados: Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Apocalipse 17, versículo 17, Isaías capítulo 25, versículo 8. Amém? Vamos começar com Isaías e depois ir para Apocalipse, tá bom? Isaías 25, versículo 8 está escrito: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor falou. Apocalipse 17, 7, 17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. 21, versículo 4. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Haverá tristeza no céu. Podeis sentar. Meus amados irmãos, recentemente, uma pregação do pastor Eliseu Rodrigues gerou debates intensos nas redes sociais, e muita gente se manifestou acerca disto. Nesta mensagem, o pastor Eliseu afirmou que durante o tribunal de Cristo haveria tristeza no céu, contrariando a crença comum de que esse é um lugar isento de qualquer sofrimento. Na verdade, o pastor Eliseu critica a ideia de que todos os salvos já têm galardões garantidos. E aí ele diz esta frase, abre aspas: quem nada faz no reino de Deus, nada vale. Fecha aspas. Diante desta palavra e da repercussão que ocorreu, o pastor Abílio Santana gravou um vídeo e contestou esta fala do pastor Eliseu. E abre aspas para o pastor Abílio Santana: dizer que haverá lágrimas lá nos céus é o cúmulo do absurdo. Quer dizer que Apocalipse 21, versículo 4, não vale mais? Fecha aspas. Portanto, esse debate já vem essa semana aí, a semana que passou, essa semana, as pessoas comentando e falando e perguntando se de fato haveria tristeza no céu. Perceba que o pastor Eliseu fala da tristeza perante o tribunal de Cristo em decorrência da perda de galardões, ou do não recebimento de galardão. Aí eu quero iniciar com algumas perguntas. O tribunal de Cristo será fora do céu? A eternidade gloriosa ou estado eterno iniciará após o arrebatamento ou apenas depois do julgamento do tribunal de Cristo? Diante do debate que está aí, quem está com a razão? Eliseu ou Abílio? Na verdade, a pergunta certa é a seguinte: o que a Bíblia diz sobre esse assunto? O que é que a Bíblia tem a nos dizer? Cá entre nós, entre Eliseu e Abílio, eu fico com a Bíblia. E você? Vamos ver o que as sagradas letras têm a dizer. A questão sobre a possibilidade de tristeza no céu é, em essência, um convite para pensarmos, para analisarmos aquilo que o Senhor preparou para o seu povo na eternidade. Isto começou lá no início, Gênesis capítulo 3, quando Deus faz a promessa de redenção para a humanidade que acabara de cair da graça, de cair da sua presença, e posteriormente ser expulso do jardim. O Senhor então promete que iria restaurar a comunhão, o status, o relacionamento que aquela criatura havia perdido por conta da desobediência e do pecado. E de lá para cá, do Gênesis até chegarmos aqui, vimos que o desenrolar do plano da redenção aconteceu. E mais de 2000 anos atrás, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, Ele morreu por nós, entregou a sua vida, fez a declaração da sua vitória no madeiro, no último suspiro. Ele disse: está consumado. E com isso o homem teve a possibilidade, a criatura caída e decaída viu uma luz. Cristo é essa luz. E a partir de então o homem encontrou o caminho, pois o nosso Senhor, Ele mesmo disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador são feitos filhos de Deus, são transformados, são novas criaturas. E novamente recebem acesso ao jardim. Novamente recebem acesso ao trono da graça, à presença de Deus. O véu se rasgou. O lugar santíssimo agora é acessível. E através de Cristo contemplamos a eternidade. Através de Cristo experimentamos um pouco daquilo que teremos no céu. E lá será para sempre. Aqui conseguimos vislumbrar, mesmo como Paulo nos ensina em Coríntios, como um espelho ainda embaçado, ainda não vendo plenamente, mas muito em breve vai se abrir. Veremos completamente. E João escreve a sua primeira epístola no capítulo 3, versículo 1, e diz que assim como ele é, ele quem? O nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus de Nazaré, o nosso Rei. Assim como ele é, o veremos. Glória a Jesus. E portanto, as profecias, sejam elas da antiga ou da nova aliança, demonstra, esclarece para todos nós que o céu é um lugar especial, que o céu é um lugar maravilhoso. João registra as palavras do nosso Salvador, quando escreve o capítulo 14 do Evangelho que leva o seu nome, e o nosso Senhor diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas creia também em mim, porque eu vou preparar lugar, e quando eu for, voltarei e levarei vocês para ficarem comigo. Essa mesma profecia é dita, agora registrada por Lucas, no livro de Atos, no capítulo 1 e o versículo 11, quando o Senhor é assunto ao céu, e mais de 500 vidas vê isso a olhos nus, e o anjo diz: esse Jesus que está subindo é o mesmo que vai descer, e já sabemos que ele vai voltar no tempo de Deus, na época reservada para este fim. E a Escritura vai descortinar para nós que o céu é um lugar extraordinário. O céu é um lugar que Paulo vai dizer que às vezes o nosso coração não consegue sentir, a nossa mente não consegue compreender, e todos os nossos 5 sentidos não conseguem sequer perceber um pouquinho aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. De uma coisa nós temos certeza: estamos aguardando o soar da trombeta, estamos aguardando a volta do Senhor, e iremos para o céu, e aprendemos desde o início que aqui na terra viveremos em dor, em sofrimento, passaremos com aflição. Afinal de contas, quem mais sofreu foi o nosso Salvador. E João escreve as suas palavras quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Portanto, somos advertidos pelo Senhor que no mundo passaremos por sofrimento, passaremos por dor, passaremos por luta, passaremos por obstáculos. E certamente nessa noite tem muitos aqui que estão sofrendo, tem muitos aqui que estão passando por dificuldade, aqueles que estão me assistindo em casa e que me assistirão posteriormente, certamente estarão passando por adversidades. Mas lá no céu nós temos uma promessa. Lá no céu nós temos uma garantia de que lá não existe noite, de que lá não existe trevas, de que lá não existe dor, de que lá não existe doenças, de que lá não existe morte, de que lá não existe tristeza. Estaremos em um regozijo eterno, em uma alegria perpétua, na presença daquele que conquistou para nós esta tão grande salvação. Oh, glória a Jesus! E lá estaremos para sempre com o Senhor. Embora eu estimo o pastor Eliseu Rodrigues,
Embora eu reconheça o seu profícuo ministério, mas não posso concordar com as suas palavras. Embora seja num aspecto e no contexto do tribunal de Cristo, ainda assim, sendo o segundo advento do calendário escatológico, porque o primeiro é o arrebatamento e o terceiro é as bodas do Cordeiro. Então, senhores e senhoras, mesmo sendo o segundo evento do calendário escatológico, a igreja já estará transformada, os mortos já estarão ressuscitados e os vivos já estarão transformados. O mortal se revestirá da imortalidade, o corrupto se vestirá da incorruptibilidade. Estaremos com o Senhor nos céus. Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 4, ele nos informa que o Senhor virá e nos encontrará nos ares. Esse mesmo Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15 e no versículo 52, e diz que esse evento ocorrerá em um abrir e fechar de olhos. E diz que todos serão transformados. O evento será nos ares, o encontro será nos ares, o nosso Senhor descerá até os ares, a igreja subirá e o encontrará nos ares. Mas o tribunal de Cristo, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, publicada pela CPAD em 2011, na página 186, no capítulo que trata da segunda vinda de Cristo, nos mostra que o tribunal de Cristo acontecerá no céu. O arrebatamento é nos ares, mas o tribunal de Cristo já é nos céus. Oh, glória a Jesus! O estado eterno e perfeito ocorrerá a partir do arrebatamento. E, portanto, o tribunal de Cristo acontecendo no céu, não há margem mais para picuinhas, não há margem mais para tristezas, não há margem mais para nenhum tipo de dor ou sofrimento, ou pior, inveja. Porque se no tribunal de Cristo as pessoas serão recompensadas conforme as suas obras, assim nos ensina Paulo na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 10. E na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, os versículos 12 a 15, Paulo diz como se dará o tribunal de Cristo. Mas nenhum desses dois textos basilares para o estudo do tribunal de Cristo traz em si o sentido e a sensação de tristeza. É bem verdade que muita gente perderá o seu galardão, porque Jesus ensinou e Mateus registrou que aqueles que fazem a obra de Deus para si, por vaidade, para se amostrar, para aparecer, já recebem o seu próprio galardão. O tribunal de Cristo será distribuído galardões para aqueles que servem ao Senhor com sinceridade. E é bem verdade que lá haverá surpresas, em que muita gente não receberá nada. E Paulo explica no capítulo 3 de 1 Coríntios, que esse processo se dará pelo fogo. Aquelas obras que verdadeiramente estão sendo feitas para o Senhor, aquele trabalho que verdadeiramente está sendo feito para a glória de Deus, o fogo não vai queimar e vai receber o galardão. Mas aquelas obras que são feitas no reino de Deus, por vaidade, por disputa, por concorrência, para o benefício próprio, para ganhar, para poder obter vantagens, aqui mesmo já recebe o resultado. Lá no tribunal de Cristo, essas obras serão queimadas e sumirão, de maneira que muita gente ficará sem galardão. Mas o mesmo Paulo nos ensina que, passando pelo fogo, perdendo as obras, perdendo o galardão, esse crente já tem a salvação. E não tem gozo maior do que a salvação. Não tem gozo maior do que o seu nome ser escrito no livro da vida, de subir no arrebatamento ou na ressurreição dos mortos e estar com o Senhor para sempre. Oh, glória a Jesus! Poderemos e irá acontecer de muitos perderem ou diminuírem os seus galardões, mas a salvação já está garantida.
Aqui na terra, Davi, no Salmo 51, no momento de penitência, de arrependimento, de quebrantamento, quando ele pecara contra Deus, Davi escreve aquele belíssimo Salmo 51. E ele diz: Senhor, me devolve a alegria da tua salvação. Senhor, me dá a alegria da tua salvação. Eu preciso lembrá-los, senhores e senhoras, que Davi estava na terra. E ainda assim ele anelava, almejava, desejava, queria, buscava a alegria da salvação. Imagine você com um corpo novo, uma veste nova, com um novo nome, arrebatado na presença de Deus. Imagine se vai ter motivo para tristeza, porque fulano recebeu o galardão e eu não. Esse sentimento mesquinho não existe no céu. Esse sentimento mesquinho não existe para aqueles que estão transformados. A questão, meus irmãos, é que às vezes nós queremos analisar as Santas Escrituras com um olhar humano. E na ótica humana, sim, nós sabemos. A Bíblia diz: alegrai com aqueles que se alegram. Mas na prática, às vezes acontece isso? Não. As pessoas ficam tristes, ficam abatidas porque o outro foi abençoado, porque alguém foi abençoado, fica ali triste, rabugento, com um pouco de inveja. Mas isso é na terra, com essa carne corrupta, com essa carne mortal, com esse corpo ainda dominado e desenvolvido e ainda existindo, com a natureza pecaminosa. No tribunal de Cristo estamos falando após o arrebatamento. No tribunal de Cristo estamos falando do corpo glorificado. No tribunal de Cristo estamos falando de um momento que nós nem imaginamos. Alguém pergunta: pastor, então como vai ser a distribuição desses galardões? A Bíblia dá uma pista, a gente não tem detalhes para falar e também pouco importa. Pouco importa. Ah, pastor, então como é que vai servir para quê? Deus vai usar para quê lá no céu, etc. Pouco importa. O importante é que estamos salvos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. O importante é saber que pela salvação e transformação do nosso corpo agora, não tem margem para nada disso que ficou aqui na terra. Estaremos para sempre com o Senhor. Oh, glória a Jesus. Estaremos para sempre com o Senhor. Veja o que Paulo ensina na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh, glória a Jesus! Imagine aí, meus irmãos, que vai estar com o corpo transformado, incorruptível, imortal, na presença de Jesus, na presença da igreja, de todos os tempos, de todas as eras, de todos os lugares. Vai ter tempo de sentir inveja ou ciúme ou tristeza. Não vai ter margem para isso. O pastor Ciro Chances Zibord, ele fala um vídeo sobre isso e ele explica que o estado eterno já começa no arrebatamento, de maneira que o gozo da eternidade já começa após o arrebatamento, onde tudo será transformado, mudado e novo, e que não tem mais margem para os apegos daquilo que é terreno, mortal e material. O corpo glorificado é a evidência final da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Esse novo corpo é imune à dor, esse novo corpo é imune à enfermidade, logo, esse novo corpo é imune à morte, logo, esse novo corpo é imune à tristeza. Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 23, fala desse corpo glorificado,
Filipenses capítulo 3, versículo 21, diz que o Senhor transformará o nosso corpo humilhado, vai transformar num corpo glorioso de Cristo, parecido com o corpo de Cristo. Oh, glória a Jesus! Portanto, esse encontro, esse arrebatamento, essa vivência na eternidade nos dará e nos fará vivenciar aquilo que apenas conjecturamos, aquilo que apenas imaginamos, aquilo que apenas projetamos, mas jamais devemos afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Jamais devemos dizer aquilo que a Bíblia não diz. Jamais deveremos sustentar aquilo que a Bíblia não sustenta. Eu só sei que lá não haverá mais dor. Eu só sei que lá não haverá mais tristeza. Eu só sei que lá não haverá mais sofrimento. Eu só sei que lá estaremos para sempre com o Senhor, na eternidade, de eternidade e por toda a eternidade. Oh, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Portanto, o Apocalipse capítulo 21, versículo 4, marca um novo estilo de vida no céu. Como é o estilo de vida na terra? É com dor, com sofrimento, com luta, com obstáculo, com suor, com decepção, com frustração, com guerra, com batalha. Esse é o estilo de vida na terra. Lutando um dia após o outro, vencendo um leão por dia. A batalha que nós já estamos acostumados a viver nessa terra, mas isso é aqui. O novo estilo de vida no céu. É dito por João no versículo 4. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, ficaram para trás. É porque nós temos, meus irmãos, esse hábito de querer comparar as coisas do céu com as coisas aqui da terra. Nós queremos imaginar o céu como imaginamos a terra. E aí às vezes nós dizemos um para os outros: olha, lá no céu eu vou te ver, lá no céu nós vamos se encontrar. Mas como isso? Como vai ser esse encontro? Porque certamente eu não vou lembrar do sofrimento, da dor, do mal que alguém me fez. Eu não vou lembrar das coisas que aprisionam e machucam a minha alma. Eu posso até te encontrar lá no céu, diante de bilhões de crentes de todos os tempos, de todas as épocas e de todos os lugares. Eu posso até te encontrar lá, mas eu não sei como é que vai ser esse reconhecimento. Eu só sei que todos nós estaremos juntos, dizendo que Ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Eu só sei que estaremos todos lá, adorando a Jesus na beleza da sua santidade, glorificando ao Senhor e cumprindo a sua vontade eterna. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Retrata muito bem esse tempo no céu o hino 422. Se lembram? Vamos lá? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor.